Olá, povo! Eu sou Patrícia Felipe, este aqui é o meu canal. Aqui a gente fala um pouquinho sobre literatura, teologia, vida cristã e um pouquinho de resenha, porque não faz mal a ninguém, não é mesmo? E hoje eu vou falar um assunto um pouco mais sério, necessário talvez, um pouquinho polêmico, mas acredito que vai ser muito edificante para mim e para você. Vem comigo! Hoje nós vamos papear aqui sobre um assunto que eu considero muito relevante, principalmente para você que se diz cristão, evangélico, enfim. Como vocês sabem, esse canal é um canal de uma pessoa que é cristã, é evangélica. E hoje eu tenho o prazer de estar dentro de uma igreja, né? Congrego em uma igreja e eu quero falar sobre essa relação com a igreja, né? Eu acredito que ultimamente você que é evangélico, você que é cristão, tem ouvido falar sobre assuntos, tem estado muito à tona, né? Principalmente nesses últimos meses, sobre igrejas tóxicas, lideranças tóxicas. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre esse termo, sobre esse tema. E isso respinga muito no contexto de igreja, no sentido de comunidade, né? E também dá palco, né, muito para as pessoas que hoje se dizem desigrejados ou afastados, enfim, nomenclaturas como desviado, talvez você já tenha ouvido falar, ou mesmo pessoas que não se consideram nenhum desses contextos, né, nenhum desses enquadramentos que eu falei, mas que hoje não conseguem mais estar no ambiente de igreja por diversos motivos. Ama Jesus, mas não consegue estar na igreja, diz que já foi magoado por alguma liderança, ou que já se sentiu pertencente em alguma comunidade de fé, mas hoje essa pessoa ela não se sente à vontade de estar no ambiente de igreja. Infelizmente, é cada vez mais comum a gente encontrar pessoas assim, principalmente depois da pandemia, e principalmente depois dessas últimas polarizações, né? Esses movimentos, as militâncias, enfim. Então, cada vez mais as pessoas elas estão procurando viver uma fé prática, ou que elas consideram práticas, mas fora do ambiente de igreja. E em geral, né, pessoas que pensam assim, ou que vivem nesse contexto, né, ou que hoje não procuram a igreja para congregar, são pessoas que saíram de algum contexto de mágoa, de não serem aceitas, de passarem por algum problema, ou mesmo lideranças tóxicas, né, que não refletem, né, exatamente o que é a igreja de Jesus de verdade, o que é ser igreja. E infelizmente isso tem se tornado cada vez mais comum. As pessoas, elas, em algum momento da sua vida, em algum contexto, elas se defrontaram, né, se confrontaram com alguma liderança tóxica de verdade, ou passaram por algum momento, né, de não serem aceitas, ou algum contexto que ela acha que ela não pertence mais àquele lugar. E ela simplesmente escolhe não estar mais no ambiente de igreja. Ela não acredita mais que viver em comunidade, uma comunidade de fé como um ambiente de igreja, é válido para a vida dela. E a gente sabe que existem os dois lados da moeda, né? Existe realmente aquela igreja e as lideranças que elas não são sábias, elas não são bíblicas e elas usam da palavra de Deus para maltratar, né, ali a igreja, ou para afligir, enfim, não acolher. Mas também existem as igrejas que, para a glória de Deus, elas são igrejas bíblicas, elas são igrejas que seguem aquilo a qual Jesus nos ensinou. E, infelizmente, as pessoas, elas resistem a estarem dentro desse ambiente de igreja, às vezes até por motivos pessoais, e que elas deixam muitas vezes esses motivos serem maior do que o propósito que Deus tem para a vida delas. Então eu quero convidar você a refletir sobre esses dois lados da moeda, né? Sobre estar ou não estar, né, dentro da igreja, ser ou não ser igreja para o Senhor. Eu acredito que você tenha ouvido falar recentemente sobre uma situação que aconteceu com a Igreja Batista do Calvário, de um pregador muito famoso chamado Paulo Júnior, principalmente no meio calvinista. Ele sempre foi um pastor muito incisivo na forma de pregar, ele sempre pregou muito sobre essa questão de que a gente tem que buscar a santidade. Ele usava muito a temática, né, de Paul Walsh nas suas pregações, e ele ficou muito conhecido, talvez até pela forma, né, como pregava, mas recentemente ele foi afastado da igreja,
por ser considerado talvez um líder muito incisivo. Não foi muito clara as acusações, mas as acusações que vieram sobre ele, e ele mesmo confessou o seu pecado e a sua queda, porque sim, tratar a igreja do Senhor ou desobedecer os mandamentos de Deus não é só aqueles que a gente considera pecado, beber, adulterar, fumar, não, mas mentir, né? Levantar falso testemunho, enfim. E a palavra do Senhor, ela traz um contexto, né? Lá na Bíblia, ela fala sobre a conduta do pastor. E sim, a palavra de Deus, ela traz como o pastor, né, deve conduzir a sua igreja, né, e como deve ser a sua conduta. Lá em 1 Timóteo fala sobre isso, né? E isso trouxe à tona novamente esse assunto sobre a questão da igreja tóxica, do líder tóxico, de como a igreja deve se comportar, como um membro deve se comportar diante de uma realidade como essa, né? E sim, infelizmente, existem igrejas e pastores e doutrinas que elas são muito abusivas, elas são repressoras, elas são tóxicas, né, que é a palavra do momento. Então, sim, elas são igrejas que os seus membros não precisam seguir regras que são impostas pela própria igreja, não pela palavra de Deus, até porque a palavra de Deus, ela é uma lei que liberta, não aprisiona, né? Enfim, mas é uma realidade. E eu vou contar para vocês que eu passei um processo há muitos anos atrás, e quando eu estava passando por esse processo, aconteceu uma situação que eu fiquei muito triste na época, né? E eu cheguei a me afastar um pouco do ambiente de igreja, passei quase um ano, assim, bem afastada, por causa dessa situação, até eu reconhecer, e graças a Deus e graças ao Espírito Santo, reconhecer que eu preciso sim daquele ambiente de igreja, e preciso lidar, e aprendi, né? E precisava lidar, e aprendi a lidar com os erros que existem dentro da igreja, né? Porque a igreja não é um ambiente onde você só vai encontrar pessoas perfeitas. Pelo contrário, se é uma igreja saudável, uma igreja bíblica, cada pessoa que está ali, ela se reconhece como o pior dos pecadores que estão ali porque precisa realmente de Jesus, que sem Jesus elas não são nada, não são nada, né? E que através não só da pregação da palavra de Deus, não só na leitura bíblica, na leitura devocional ou numa vida de conduta, né, de santificação, mas que o ambiente da igreja, lidarmos uns com os outros, né, às vezes com as falhas uns dos outros, também renova a nossa fé. Então, eu aprendi, né, infelizmente com muitas dores, e também com muitas alegrias, a hoje viver de forma, eu posso dizer que hoje eu vivo de forma saudável no ambiente de igreja. Mas sim, as igrejas, algumas igrejas, elas têm a tendência, e muitos líderes, eles têm a tendência de serem muito incisivos no aplicar da lei, né, a qual eles consideram. Mas a Bíblia, ela nos alerta sobre isso, né? A Bíblia, ela alerta sobre pessoas que elas utilizam da palavra de Deus de forma inadequada. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, o Senhor, ele vem retratando sobre falsos mestres que se aproveitam da fé alheia para conduzir a igreja da forma como bem quer, né? E essas pessoas, um dia elas terão o seu troco aí, né? Não que a gente deseje isso, mas a gente deve orar por esses líderes. Mas a palavra de Deus, ela fala bem clara que se você agir dessa forma, a recompensa, né, não será tão agradável, né? Então, há lugares onde o poder fala mais alto, onde o dinheiro fala mais alto, onde comandar e que as coisas sejam da forma como eles querem, sai mais alto. Infelizmente, sim, existe igreja dessa forma, onde muitas vezes há manipulação, controle emocional, controle financeiro da vida da pessoa, líderes que querem decidir com quem alguém deve casar, com quem deve, qual emprego que deve arrumar, ou enfim, é realmente uma realidade. E se em algum contexto de vivência de igreja você se sentiu ferido, saiba que a sua dor é válida. Jesus nunca aprovou esse tipo de liderança, esse tipo de comportamento e esse tipo de igreja. Mas eu também quero trazer para você o outro lado da moeda, né? Como eu disse no início do vídeo, a igreja que Jesus construiu, aquela que Jesus determinou. Né? Então Jesus disse lá em Mateus 16 que sobre essa pedra, falando com Pedro, né, eu edificarei a minha igreja. Então, ser igreja, o contexto de igreja, ele é bíblico, né? Você viver em comunidade, ele é bíblico.
As pessoas, quando se reuniram em Pentecostes, elas foram se reunir em um só lugar. Né? Então, o ato de se reunir para professar a mesma fé, para adorar a Deus, para aprender uns com os outros, isso é bíblico. Então, a Bíblia nos mostra claramente que a igreja, ela é o corpo de Cristo, ela é a família espiritual a qual Deus deixou para nós, está lá em Efésios 2. Ela é embaixadora do reino de Deus aqui na terra. Então, o Senhor, ela determinou que a igreja, chamada também de noiva do Senhor, ela está sendo preparada para a volta de Jesus. Então, a igreja, ela é sim de Deus. Ela é sim algo bíblico e ela existe sim para um propósito. Ela não é só uma instituição onde pessoas elas devem se reunir para dar o seu dinheiro ou para ser manipuladas emocionalmente ou para que elas venham ser, sei lá, manipuladas de outra forma. Não, ali a igreja verdadeira, a igreja bíblica, a igreja saudável biblicamente, ela tem essas diretrizes, né? Ela segue a Bíblia como regra de fé e prática e somente a palavra de Deus, somente a Bíblia. E ela tem esses parâmetros dentro dela, né? De ser o corpo de Cristo, de ser uma família espiritual para ajudar uns aos outros, de exaltar e pregar o evangelho de Deus, o evangelho do reino de Deus. E ela está sendo preparada, adornada para a volta de Jesus. Então, o propósito maior da igreja, né? Existem alguns propósitos que a igreja ela precisa para ser identificada como uma igreja saudável, né? Que tem uma liderança saudável, né? Uma igreja que ela serve para edificação, né, uns dos outros, daqueles que estão ali. Ela serve para o serviço mútuo, né, para ajudarmos uns aos outros. Nem à toa que as igrejas elas são muito conhecidas pelas ações sociais que elas oferecem, não só para dentro da igreja, mas para fora da igreja. Além da pregação do evangelho, o assistencialismo social é muito forte em igrejas saudáveis e bíblicas. E há um parênteses aí. A gente sabe que tem muitas igrejas que se utilizam desse tipo de trabalho também para se disfarçar de igreja bíblica, né? Então é por isso que a gente deve ter muito cuidado também com o tipo de assistencialismo que elas oferecem. Mas de forma geral, uma igreja bíblica ela apresenta esse serviço mútuo de forma saudável, né? E ela é um testemunho ao mundo, ela é um testemunho para as outras pessoas. As pessoas elas realmente reconhecem aquela igreja Y, X ou A ou B como uma igreja bíblica porque o testemunho dela fala muito mais do que ela mesma. E como eu disse, né, também ela serve para o crescimento espiritual uns dos outros também. O meu crescimento espiritual, eu devo muito à igreja ou igrejas que eu já passei, né? Hoje eu me encontro numa comunidade de fé, mas eu já passei por outras igrejas, a qual eu também aprendi, a qual tive lideranças para a glória de Deus que me ajudaram, que eu tive apoio de mulheres de oração, de homens de Deus que me ensinaram a palavra de Deus. Passei por momentos assim de líderes abençoados? Sim, passamos. Mas eu olhei para Jesus, que eu acho que esse é o foco, olhar somente para Ele. E eu queria assim deixar para vocês hoje 5 dicas. Eu vou dizer dicas, né? Assim, bem práticas mesmo, porque eu acho que são coisas que eu fui aprendendo com o passar da minha vida cristã e do meu contexto de igreja, que eu acho que pode servir e, quem sabe, lhe ajudar a passar, caso você hoje seja uma pessoa que esteja magoada, triste, ferida, ou mesmo você está dentro de uma igreja que você não se considera em nenhum desses enquadramentos que eu falei, mas que você vive em constante vigilância ou que você talvez seja sensível a se ferir com alguma coisa dentro da igreja. E lembrando que a igreja é uma instituição como qualquer outra, né? Qualquer outra. Então, quando a gente se magoa em ambientes como o nosso trabalho, exemplo, né? Você tá ali recebendo um salário. Mas muitas vezes quando você tem um chefe tóxico ou quando você tem um colega de trabalho que lhe magoa, lhe entristece, puxa seu tapete, você não vai no outro dia, ou pelo menos a maioria das pessoas, ou não vai ali e simplesmente, eu vou sair do trabalho e vou arrumar outro. Nem sempre, né? Mas as pessoas tendem a sair da igreja, assim, de uma forma muito rápida, usando essa desculpa. Eu não vou ali porque existem pessoas falsas. Eu não vou ali porque existem pessoas mentirosas. Existem pessoas invejosas. Então, a gente vai ter que viver isolado dentro de uma bolha. Porque em todo canto, onde tiver ser humano, onde tiver pessoas que respiram, vão ter as pessoas sensatas, que nos abraçam, que nos acolhem. As pessoas que, elas realmente estão ali com um propósito. Não,
Não importa qual local. Se é no ambiente de trabalho, vai ter pessoas que lhe ajudam, que lhe estendem a mão, que estão ali mutuamente. Mas também tem as pessoas que puxam o tapete, que tem inveja, que fala mal. Isso também tem no ambiente de igreja, gente. Porque tem pessoas ali, e as pessoas, como eu disse, não são santas, né? Não são. E todo mundo está vendo um processo de santificação. E detalhe, Jesus sabia tanto disso que ele disse o quê? Que a gente não deve tirar, né? Existe o joio e o trigo. E que a gente não deve tirar o joio do meio do trigo, porque, enfim, o trigo também vai aprender ali, né? Então nós como igreja do Senhor que procuramos viver da forma bíblica e saudável, a gente não deve olhar para o erro do outro, né? Até porque nós também erramos. Nós também não somos perfeitos. Então, às vezes uma fala nossa pode magoar alguém e a gente nem imagina. Às vezes até uma falta de uma fala pode magoar alguém que a gente nem imagina. Então, viver em ambientes com pessoas é viver e aprender. É vivendo e aprendendo, né? Não importa se é a nossa família, que a gente tem pessoas na nossa família que nos magoam, nos entristecem, no ambiente de trabalho, na faculdade e na igreja. É isso, que a igreja também tem pessoas que vão nos edificar. E eu gosto muito de uma frase que diz assim, pessoas, elas destroem pessoas, mas existem pessoas que curam pessoas. Né? Então, através de pessoas, o Senhor Jesus tem curado outras pessoas. E é isso que a gente tem buscado ser e viver em ambientes de igrejas mais saudáveis. Mas vamos lá para as dicas práticas, que eu já estou falando aqui demais, e vamos lá para as nossas dicas. Então, essas dicas, gente, que eu quero dar para vocês é mais uma forma de você não se deixar levar por erros alheios, né? Pelas falhas dos outros. E eu quero dizer para você, já como dica número 1, tenha uma visão bíblica da igreja. Né? Leia a palavra do Senhor, procure saber mais sobre o que é ser igreja biblicamente. Então, procure ter uma visão mais bíblica, sabe? De viver em comunhão, do que é ser igreja. Não construa as suas experiências com relação à igreja com base nas experiências ruins que você teve. Porque eu acredito, eu tenho certeza que no momento que você estava dentro de uma igreja, você não teve só momentos ruins, você teve momentos bons, alegres, edificantes, e buscar na palavra de Deus o verdadeiro sentido de ser igreja. Uma segunda coisa que eu posso dizer para vocês, que é muito, muito relevante, lá em Hebreus 12, o Senhor nos ensina a vivermos com um olhar somente para Deus, somente para Jesus, de olhar firmemente para Cristo, porque é Ele, e é nele, e é para Ele que fazemos as coisas, que vivemos e estamos aqui. Ele é o centro da nossa vida, então, olhar para o lado, olhar para as pessoas, as falhas, os erros. Uma vez eu escutei o meu pastor falar assim, que às vezes o nosso irmão, se você olha uma falha dele, em vez de você olhar a falha, né, você colocar um espelho, né, porque você vai ver talvez nele falhas que existem em você e também coisas boas que talvez existem em você. Então, olhar somente para Jesus, esse é o foco. Uma coisa assim que me ajudou muito, mas foi um processo muito difícil para mim. Então, eu sei quando esse processo é difícil para outros, porque eu passei por isso, que é estar na igreja, mas não servir. Então, quando eu voltei para o contexto de igreja, eu passei um bom tempo aí, uns longos anos, sendo uma crente de banco, digamos assim. Eu sentava na igreja, mas eu não queria me envolver nas atividades da igreja. Eu não queria ir pro louvor, não queria... Embora que eu não canto, né, gente? Mas eu me enfiava ali de vez em quando no louvor, mas enfim, voltemos. Ajudar ali no serviço com os jovens, ou com as mulheres, enfim, aonde tem, porque assim, na igreja sempre tem algo para se fazer, né? Sempre tem um banheiro para limpar, um piso para varrer, um sorriso para entregar, um abraço para dar, enfim, sempre tem algo para ser feito na casa do Senhor. Mas eu fui muito resistente a isso. Mas quando eu realmente assim abri o meu coração para me dedicar ao serviço da igreja, gente, o serviço me curou. Assim, foi uma das coisas que me curou em alguns processos e vem me curando em alguns processos que eu tenho passado dentro da igreja. Busque, assim, servir com o Senhor, ao Senhor, na igreja, servir uns aos outros, mesmo com o coração ferido, magoado, um pouco triste, porque o trabalhar para o Senhor, naquilo a qual o Senhor tem determinado o seu coração, ou a qual você tem sentido paz em fazer, ele traz assim um propósito para você, ele cura de verdade. Quando servimos uns aos outros, mesmo com dor, Deus transforma, sabe?
é o nosso coração. Ele transforma aquela dor em algo muito diferente. E às vezes você não vai esquecer, talvez, daquilo que você passou, mas você vai começar a viver de outra forma e vai começar a entender ainda mais quais são os propósitos de Deus para você. Uma das coisas que eu tô passando pelo processo, uma outra coisa assim que eu tenho passado assim pelo processo, é a questão do perdão, né? Perdoar não é esquecer, mas é se libertar. E isso é muito precioso. Então, é buscar a restauração e o perdão. Primeiramente de si mesmo. Ah, eu cometi um erro, eu não me sinto digno de estar no ambiente de igreja, eu tenho uma inclinação para um determinado pecado, uma inclinação para uma determinada queda, e eu não acho que eu sou. Não, sabe? Você não é pior do que qualquer pessoa ali, sabe? Como eu disse, cada um tem os seus erros, os seus pecados. E como eu disse, a gente tem que parar de categorizar, sabe? Eu sempre gosto de, nas minhas conversas sobre esse assunto, eu sempre gosto de dizer que a gente categoriza os pecados. E a Bíblia tem uma musiquinha infantil que fala pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Mas eu acho que essa música, de certa forma, tem uma certa incoerência, sabe? Porque para Deus não existe pecado, pecadinho ou pecadão. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Então, se você tem uma certa prática que você acha que dali é mais pecado do que a irmãzinha que fofoca, ó, tira isso da sua cabeça. Para tudo é pecado. A irmãzinha que fofoca precisa ser liberta. Né? O irmãozinho que não se perdoa, que não perdoa um ao outro, precisa ser liberto. E talvez esse processo não é da noite para o dia, né? Então, eu tenho passado pelo processo de auto-perdão, eu tenho passado pelo processo de perdoar os outros, e assim, em alguns contextos tem sido transformador. Então, transformador e restaurador, sabe? Então, se permitir perdoar, se perdoar e perdoar o outro, é algo que Deus quer fazer e deseja fazer, e eu acho que isso é algo que nos ajuda muito a não viver dentro da mágoa, deixar o passado para trás e não permitir que essa mágoa, as mágoas, né, do passado roube as alegrias e as oportunidades da gente crescer uns com os outros. E é dentro da igreja, sim, está sendo dentro da igreja, pelo menos para mim, que isso tem sido, que Deus tem trabalhado isso no meu coração e tem sido tão forte para mim. E para finalizar, eu queria falar com você uma coisa que eu acho muito importante, sabe? A gente tem uma tendência, quando a gente vê algo de errado em ambientes, principalmente ambientes de igreja, a tendência e a inclinação sempre a criticar, sabe? E eu acho que o nosso papel muito mais seria de oração do que de crítica. Então, se às vezes existe uma liderança, ou alguém dentro de uma igreja que você talvez frequenta ou que você frequentava, e que você, ou então você sabe que uma determinada situação precisa ser mudada, ore. Sabe, não critica, não seja agente de transformação, faça parte realmente do propósito a qual a igreja do Senhor, a igreja saudável, a igreja bíblica, ela procura fazer, que são aqueles propósitos que eu falei um pouco antes, né, de levar o evangelho, de ser agente de transformação, de sermos família espiritual uns dos outros. Então, assim, não permita que o erro do outro impeça de você ser a mudança, talvez, na vida de outro. Lembra da história de pessoas que curam? Pois é, você pode ser a pessoa que Deus está esperando, né, para curar alguém. O melhor de Deus, ele não está por vir, ele já veio e ele está na igreja do Senhor. Ele é o Senhor Jesus, que morreu numa cruz, ressuscitou, e ele deixou a sua palavra e o seu evangelho e edificou uma igreja para que hoje a gente possamos ter aonde, sabe, se refugiar, aonde crescer. E eu creio nesse propósito. A igreja do Senhor, ela sim, ela faz parte do plano de Deus para nós, para nos moldar, para nos fazer crescer, para a eternidade, para a glória dele. Então não desiste da igreja por causa das falhas dos homens, mas ame a igreja por causa de Cristo, porque Cristo, ele amou e ele ama a igreja do Senhor. E se você um dia foi ferido, assim como um dia eu já fui ferida, pelo algum ambiente, alguma liderança de igreja, do contexto de igreja, eu oro para que Deus traga restauração para a sua vida, traga cura ao seu coração, que ele te conduza a um lugar de comunhão saudável, sabe? Que ele realmente conduza você
e oriente você a ir para um lugar onde Ele quer trabalhar no seu coração e quer deixar, e quer lhe usar, né? Para que você também deixe que outras pessoas te curem e que você também seja cura para outras pessoas, né? Que o Senhor faça isso através da sua vida. Que o nosso amor pela igreja seja muito maior do que as decepções que a gente possa ter passado nela, ou por elas, ou com elas, enfim. Deus, ele ama, né? Porque a igreja é dele, é para a glória dele. E ele ainda está cuidando da igreja. E ele também quer cuidar de você dentro de um ambiente de igreja também. Então, se permita viver nisso, sabe? Se permita fazer parte. E eu te convido a, quem sabe, visitar uma igreja perto aí da sua casa, visitar aquela igreja que você talvez já tenha ido e que você sabe que se você voltar para lá você vai ser bem recebido, ou quem sabe em um outro contexto, um outro tipo de igreja, com outro tipo de liderança. E que eu oro mesmo pela sua vida, para que o Senhor, ele lhe conduza ao caminho saudável para a glória dele, certo? E esse foi o vídeo de hoje. Queria muito, né, trazer esse tema, não de uma forma, falar sobre uma forma muito aprofundada teologicamente. Eu queria realmente falar sobre esses pontos, né, que eu citei aqui com vocês e que é tão importantes, sabe? Eu quero que você deixa aqui seu comentário. Não sei se vamos usar esse vídeo aqui como um bate-papo, se você já passou por algum momento que você considera importante e relevante e que a igreja foi, assim, um agente transformador na sua vida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar aquela clicada, de deixar o seu like, de se inscrever aqui, se faz sentido para você. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!